Boa tarde, meu irmão, meu amigo. Estamos aqui hoje fazendo um grande projeto que é o nosso podcast. Eu tenho certeza que ele vai ser abençoador em sua vida. O tema de hoje nós vamos falar sobre estado emocional. Esse é um assunto que me chama muito a atenção. Eu gosto muito desse assunto, tenho estudado, porque ele mudou um pouco a minha maneira de ver a vida, de pensar. Já vou explicar para você o que é. Mas antes eu gostaria de pedir para que você pudesse compartilhar esse podcast, pudesse nos ajudar a fazer esse canal crescer, a trazer pessoas para que fossem inscritas, porque o nosso objetivo é abençoar vidas. Já passamos do 20º podcast, começamos em janeiro, tem sido temas muito importantes, relevantes para essa época. E se você puder compartilhar, dar o teu joinha e nos ajudar a divulgar, colocar nas suas redes sociais, isso vai abençoar muita gente, tenho certeza. Tema de hoje então, estados emocionais. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema, estado emocional. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que são estados emocionais, o que isso tem a ver conosco, né? Qual é a direção disso? Há algum tempo atrás eu comecei a me interessar sobre o tema de estado emocional, porque comecei a perceber que havia algumas atitudes em mim que precisavam ser diferentes, precisavam mudar, e eu não sabia como mudar. Às vezes você não percebe que você às vezes transparece, não com palavras, mas de forma inconsciente, um pouco de sua tristeza, do seu pessimismo e de efeitos que você carrega sobre sua vida. Então, para a gente entender um pouco sobre isso, para a gente começar a conversar, estados emocionais são aqueles tipos de reações que nós temos diante das lutas, dificuldades ou das alegrias da vida. É como você interpreta cada situação. Você já deve ter visto pessoas que, por exemplo, em determinado momento da sua vida, que estão passando por uma dificuldade muito grande, tiveram uma situação até de perigo, mas elas conseguem olhar daquela situação e serem resilientes e dizer, olha, eu vou enfrentar, e até conseguem fazer uma piada sobre o assunto e não deixam se afetar sobre isso. Já outras pessoas com problemas às vezes até menores, dificuldades até menores, elas não conseguem encarar essas dificuldades e acabam deixando com que fiquem ansiosas demais, deprimidas e imaginando situações e coisas que possam acontecer na vida dela. O estado emocional, então, é essa reação que a gente tem sobre a interpretação de fatos, né? A interpretação de situações. Alguns conseguem ser resilientes, serem mais pacientes, serem mais otimistas, outros são mais pessimistas. Outros conseguem até absorver pequenas coisas como se fossem terríveis. Porque uma pessoa, por exemplo, que passa por uma grande dificuldade na sua vida, tem dificuldades assim de lutas mesmo, perdas na sua casa, consegue se levantar, consegue acreditar, consegue dar uma volta por cima, e outras com problemas às vezes até menores não conseguem fazer. Isso está relacionado a como nós interpretamos situações, como nós entendemos as situações, como é que nós vivemos cada situação. Às vezes isso não tem muito a ver com o problema em si. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma maneira prática. Imaginamos que você recebe uma notícia. Essa notícia é que algum amigo seu, que você admira muito, realmente resolveu falar mal de você. E sem nada que você tenha praticado, de forma gratuita, ele resolveu tratar você de uma forma como se você fosse um estranho, um inimigo, e desapontou. É evidente que isso pode causar uma pequena tristeza ou até uma grande tristeza. Depende de como você interpreta isso. Você interpreta isso, por exemplo, encarando que esse é um defeito seu, que você falhou na amizade, você não foi amigo o suficiente e isso levou a ele falar mal de você, isso pode causar um grande estrago nas suas emoções. Ou se isso você interpreta que você fez o seu melhor, que a vida é assim, que há problemas, mas que você não vai deixar isso entrar dentro do seu coração e você vai passar por cima disso. Algumas pessoas conseguem lidar com essas situações de forma melhor, outras realmente se entregam, outras não conseguem imaginar uma saída para isso. Por isso que esse tema me chama muita atenção como pastor,
Porque nós, como pastores, nós lidamos com influências o tempo todo. De manhã uma pessoa te elogia por uma palavra, à noite a mesma pessoa ou uma outra pessoa que pela mesma palavra te critica. E no começo do meu ministério, eu me lembro que isso me afetava mais. Ainda me afeta muito, eu vejo gente que não se importa. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, por isso que esse assunto me chama muita atenção. Mas no começo do meu ministério era pior. Aquilo me abatia, eu tinha desejo de abandonar o caminho, eu tinha desejo de deixar de falar, de pregar, porque alguém me criticou. E eu aprendi que, na verdade, isso tem a ver com o que eu deixo entrar no meu coração, o que eu permito, como eu enxergo essa crítica, o valor que eu dou a isso, a importância que eu dou para isso. E isso vai alterar meu estado emocional. Nós costumamos dizer que existem 2 estados, o fortalecido e o enfraquecido. Vamos falar do enfraquecido primeiro, que eu acho que é onde a gente vai entender melhor a situação. O enfraquecido, o estado emocional enfraquecido, é aquilo que tudo te deixa ansioso, você tem medo de tudo, você se sente inseguro com cada coisa que você vai fazer, todo desafio que aparece você se sente menosprezado, diminuído, você não aceita desafios, porque você não consegue enxergar isso como uma grande oportunidade, o seu estado é enfraquecido. O estado emocional fortalecido já é diferente. Ele consegue lidar com essas situações com mais otimismo, mais fé, mais esperança, consegue não ficar pensando em coisas que ainda não aconteceram, não viver naquilo que eu chamo de looping, né? Ficar o tempo todo reproduzindo, retratando de novo a mesma situação, o mesmo problema o tempo todo. Esse estado fortalecido, ele consegue enfrentar problemas de uma maneira mais audaciosa e até um pouco mais encorajada. Por exemplo, pessoas que você, por exemplo, fala desse momento de grande crise que nós estamos passando, líderes precisam cuidar do seu estado emocional, porque o estado emocional do líder está sendo muito requisitado. O tempo todo você recebe informações ruins, prognósticos, previsões, pensamentos, cobranças, pessoas que estão com seu estado emocional enfraquecido lançam sobre você também toda aquela carga, toda aquela emoção negativa, e você como líder precisa tratar isso. O que eu aprendi nesse tempo todo é que isso é difícil de explicar, porque muita gente vai ficar um pouco agora triste, mas estude o assunto, pesquise o assunto, se envolva, esse assunto é um assunto interessante. Você vai perceber que tem muita gente que, quando está nesse estado emocional, por mais inteligente que ela seja, mas o estado emocional dela é enfraquecido, por mais perspicaz, por mais talento que ela tenha, ela começa a se autossabotar. Eu já falei um pouco sobre isso, sobre autossabotagem, mas ela começa a desenvolver características que as outras pessoas, inconscientemente ou conscientemente, depende da situação, às vezes a pessoa não percebe, vai evitar você. Por exemplo, você deve ter uma pessoa que você conhece, que você gosta, você sabe que ela é uma boa pessoa, mas você tem evitado ultimamente porque ela está num estado emocional onde ela é muito crítica, ela é muito murmuradora, ela é muito exigente e não se torna para você uma companhia que vale a pena você continuar. Por exemplo, às vezes você tem uma reunião com uma pessoa, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e eu estou muito empolgado com um projeto, mas está trabalhando com uma pessoa que não está no mesmo estado emocional que eu. A vida dela está cheia de coisas, cheia de problemas, ela está absorvendo toda aquela pressão e ela não consegue acompanhar a situação. Então você vai falando com toda aquela empolgação, você vai contando o seu projeto, mas de repente, mesmo que ela não fale nada contra, mesmo que ela não se exponha, mesmo que ela não diga nada desfavorável, a própria reação física e emocional do ambiente desestimula e você acaba não querendo estar perto daquela pessoa, não compartilhar, ou não fazer o projeto com ela. Eu me lembro uma vez fazendo uma reunião que eu estava muito empolgado e eu disse para a pessoa, vamos fazer isso agora, vai ser muito bom, olha que ideia fantástica. E de repente ela olhou assim e ela não disse nada grosseiro, ela não disse nada que fosse, que eu pudesse pegar pela palavra. Ela só disse, eu acho que isso vai dar muito trabalho. Ponto.
Na hora que ela disse aquilo, com toda aquela carga de energia, de pensamento, veio sobre mim uma ideia de que realmente era muito trabalho e eu não deveria continuar fazendo aquilo de forma nenhuma, porque ia dar muito trabalho, deu para entender, né? Não ia valer a pena fazer. E aquilo tirou toda a minha alegria. Mas depois, pensando bem, analisando, eu cheguei à conclusão que mesmo com todo o trabalho, valeria a pena tentar fazer. E fiz o projeto, mas não fiz com a pessoa. Não fiz porque não me pareceu que aquela pessoa estivesse na mesma página que eu e na mesma audácia, no mesmo desejo que eu. Isso pode até parecer para você ruim, mas na verdade, às vezes a gente até inconscientemente, eu confesso que não foi nem conscientemente, você acaba evitando aquela pessoa, fazer um projeto com ela, porque ela se demonstra de forma contrária, enfraquecida. Por outro lado, pessoas otimistas, pessoas que têm um estado emocional fortalecido, que encaram a vida com fé, que dão risada dos problemas, que diante das dificuldades superam as suas dificuldades, que são resilientes, que consistem em perseverar, continuam tentando, se esforçam diante das maiores lutas, essas pessoas nos atraem, elas chamam a nossa atenção. E nós gostamos das histórias. Quando uma pessoa conta uma história para você de resiliência, de falar de coisas grandes para você, de como ela superou as dificuldades, o abandono, a tristeza, aquilo, mesmo que ela não seja uma pessoa fantástica, não seja uma pessoa mais inteligente, a pessoa mais preparada, fortalecida, mas muito fortalecida emocionalmente, ela vai atrair pessoas, vai fechar contratos melhores, vai fazer negócios melhores, porque o estado emocional no inconsciente é muito importante. Eu vou indicar daqui a pouco para você alguns livros, né? Mas um dos livros que eu estou relendo agora, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o nosso cérebro ele é dividido em dois pensamentos, duas mentes, vamos dizer assim. Olha que coisa interessante. Nós temos a mente racional, né? Que é feita pelo hipocampo do cérebro, né? E nós temos a mente emocional, que é a mente que toma decisões muito rápidas, muito sutis, que é feita pela amígdala. Na verdade, isso é interessante, por quê? Porque foi descoberto que quando você tem que tomar uma decisão muito rápida, você decide pela emoção e não pela razão. Isso é muito interessante. Eu não tenho capacidade técnica, científica para te explicar isso agora, mas o que eu entendo é que essas decisões emocionais que nós tomamos, elas fazem parte dessa interpretação dos estados também. Pessoa que te passa confiança, passa fé, passa certeza, você acredita mais, você convida mais. Pessoa que te passa dúvida, que te passa ansiedade, que te passa medo, que te passa preocupação, você vai acabar evitando de chamar aquela pessoa, querer trabalhar. E aí entra numa questão que nós líderes agora estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de muitas notícias. E nós precisamos tratar o nosso estado emocional, para que a gente não entre naquilo que os pesquisadores chamam de aspiral, né, ou espiral descendente, que quer dizer o seguinte: um estado emocional enfraquecido faz com que você não consiga ter bons relacionamentos, os bons relacionamentos vão indo embora, isso vai fazendo com que as oportunidades vão sumindo, as pessoas não querem mais fazer negócios com você porque não acreditam que você está bem para fazer, e isso vai fazendo você ir descendo até você chegar no fundo do poço. Então, por isso a gente tem que trabalhar o nosso estado. Não permitir que esse momento venha nos fazer entrar nessa espiral descendente, onde você acaba vivendo tristezas e trazendo problemas para a sua vida que você não precisava trazer. Então, vem para você agora algumas dicas de como você pode tratar essa questão emocional na sua vida. Uma delas é que, eu já falei isso algumas vezes, quem me segue sabe, nós precisamos cuidar desse tanque de criatividade, esse tanque de emoções, né, esse tanque de energia precisa ser abastecido de tempos em tempos.
e você precisa descobrir o que enche a tua energia, o que enche o teu coração, o que deixa você num estado emocional fortalecido. Às vezes um sonho, um projeto, pessoas que você se relaciona que te levantam, que te trazem desejo de avançar, gente que numa conversa consegue recarregar a tua bateria e falar de planos e sonhos. Você, líder, precisa estar atento agora o que vai realmente capacitar a sua energia, o seu estado emocional para você enfrentar esse momento e tomar cuidado para que você não entre em todas as lutas, todas as batalhas. Essa é a segunda dica. A primeira é o que você se carrega, aquilo que te traz energia. Por exemplo, ler um bom livro para mim me carrega, ouvir uma boa pregação me carrega, conversar com uma pessoa inteligente, cheia de sonhos, cheia de projetos me carrega, ouvir pessoas que estão trazendo uma palavra, uma ministração, uma palestra que tem profundidade naquilo, me carrega. Agora tem coisas que me descarregam, então preciso tomar cuidado com elas. A segunda coisa é você realmente olhar para isso, né, que você está vivendo essa carga toda emocional, e você começar a entender que nem todas as batalhas você deveria enfrentar, ou nem tudo aquilo que falam sobre você, ou falam a seu respeito, ou dizem para você, você deveria aceitar no seu coração. Às vezes você está aceitando coisas que não interessam, não vai fazer diferença nenhuma, ou está entrando em lutas que não são suas, lutas que não fazem não trazem nenhum tipo de resultado. Você está brigando por coisas que não vai resolver nada. Ultimamente a gente tem visto muito isso, né? As pessoas nas redes sociais brigando, discutindo e falando e tal, e aquilo deixa a pessoa até um pouco animada, mas depois vem uma carga emocional muito grande, porque alguém ofende, alguém fala uma aspereza e a pessoa não consegue lidar com isso. Então tome cuidado com as batalhas que você está enfrentando que não competem a você. Terceira dica que eu digo ao líder é que, primeiro, ele procure meios para se carregar. Segundo, ele evite batalhas que não são deles, que vão roubar a energia dele. E, em terceiro lugar, planeje, tenha sonhos, ainda que seja impossível agora, pensar no futuro, pensar em como vai fazer, mas o fato de você ter algum plano, você ter algum sonho, você se dedicar a alguma coisa, isso carrega muito a nossa energia. Quando eu digo isso, é porque nós estamos vivendo um momento onde que o futuro é muito incerto. Mas se você começar a planejar para um futuro, daqui 1 ano, 2 anos, alguma coisa que você possa fazer, o que você pretende, isso vai ajudar você a ter aquela visão, aquele foco para você caminhar e ir na direção do que você quer. E a terceira coisa que eu não podia deixar de falar é: trabalhe a sua fé. A fé é muito importante, acreditar que tempos melhores podem vir, que você vai tirar uma grande lição disso, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Isso aí, por mais simples que possa ser, ou até mesmo algumas pessoas vão dizer: mas isso não faz sentido, isso é palavra para só me animar. Mas na verdade, quando você tem uma fé fortalecida, o seu estado emocional é mais forte. Bom, essas são algumas dicas que eu aprendi. Se você quiser se aprofundar mais nisso, eu separei para vocês aqui 3 livros que eu já li que falam um pouco sobre estado emocional. Esse livro aqui é o mais novo, né? Que é o do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. É um livro bem interessante, tirei várias pregações aqui, 10 de mensagem desse livro, mas tem uma parte aqui logo no começo que ele fala sobre a lagosta, né? Eu já preguei até sobre isso lá na igreja, foi muito legal, foi um dia muito especial, que a gente falou sobre você levantar os ombros, estufar o peito, encarar a vida de frente e manter um estado fortalecido diante das dificuldades, né? E o Jordan Peterson que fala a pesquisa, né, que foi feita sobre lagostas, né? Eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, mas depois você lê, é muito legal a ideia de como o ser humano às vezes evita pessoas enfraquecidas e quem tem um estado emocional fortalecido acaba ficando com tudo, e quem tem um estado enfraquecido acaba não saindo do lugar. Outro livro que fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da inteligência emocional, de como a gente precisa cuidar dessa questão emocional, da nossa inteligência, é um clássico, né, que chama A Inteligência Emocional. Ele vai trabalhar, a primeira parte é mais técnica, mas ele vai dizer um pouco sobre essa questão de nós estarmos interpretando de uma maneira diferente e trabalhando não só a lógica, a razão das coisas, mas também como às vezes a mente
emocional, a inteligência emocional vai abrir portas. Inclusive ele chega até a dar um exemplo interessante, ele chega a dizer que pessoas com alto QI nem sempre são alvo de sucesso, porque elas não têm um QI de inteligência, né, emocional. Eles não têm isso. Eles acabam perdendo oportunidades. É um clássico, se você não leu, vale a pena você ler. Eu estou relendo agora, mas é muito interessante. Eu tinha esquecido dessas questões de como a nossa mente pensa com a razão e pensa com a emoção separada. E um outro livro também, que é um outro clássico também, que vale a pena ler, esse livro me ajudou bastante, que é um livro chamado Poder Sem Limites. Eu acho que o título do livro não é legal. Sinceramente, eu quase não comprei o livro por causa do título. Isso é um negócio poder sem limites, parece um negócio meio de autoajuda e tal. Mas ele trabalha aqui, acho que no capítulo 3, se eu não me engano, algumas coisas bem interessantes sobre o poder do Estado, né? Que é esse que nós estamos falando. O poder do Estado emocional. É na página 45. Você vê que o meu aqui, não sei se dá para ver, está todo riscado. Você que está assistindo na internet aí, está ouvindo, né, no podcast, depois você entra lá que eu coloquei os livros todos lá. Né? Ele vai trabalhar essa questão da diferença do Estado. Né? Por exemplo, a chave para o amor, para a alegria, para o poder que o homem tem procurado há anos e a capacidade dele viver com isso e a maneira como ele gera esse estado na vida dele. Né? E como a pessoa às vezes se preocupa com coisas que são banais e enfraquece o estado emocional dela, e como a pessoa se preocupa com coisas às vezes tão importantes, mas conseguem lidar com 50, 60 informações, milhares de recursos financeiros, você lida de muita gente porque tem um estado emocional mais fortalecido. Eu, particularmente, não me sinto a pessoa mais preparada, assim, né, para ter esse estado emocional. Tenho tentado me treinar para isso, porque uma das coisas que esses livros vão trabalhar é a possibilidade de você se treinar para isso, né? Você não precisar estar sujeito a ter um estado enfraquecido, né? Há muita luta, muitas dúvidas, muitos problemas acabam deixando a gente no estado enfraquecido. Mas eu aprendi que dúvida, problemas e lutas não são sinal de que você precisa ter um estado enfraquecido. Não quer dizer que você vai ter todas as certezas na vida o tempo todo. Quer dizer que você se impõe, você persevera, você consegue controlar suas emoções e separar o que é importante agora e o que não é importante. Bom, espero que isso tenha abençoado sua vida, espero que você seja um líder aí guardado nesse tempo, porque realmente esse tempo vai requisitar muito das nossas emoções. E como diz Provérbios, né, se no dia da angústia você se mostrar fraco, pequeno, né, será a sua força. Ou seja, se você se deixar o estado emocional seu enfraquecido, sua força para viver vai ser pequena. Que Deus abençoe você. Vou deixar um review então. Então, estados emocionais são, primeiro, a gente entender como a gente lida com as nossas emoções. Segundo, compreender que tudo isso precisa ser trabalhado na nossa vida, precisa ser sentido e direcionado para que seja mais produtivo. Em terceiro lugar, líderes vão ser requisitados em tempos como esse de crise, e seu estado emocional precisa ser trabalhado para que você não entre numa espiral descendente. Em quarto lugar, a gente entender que existem situações, pessoas, coisas que fazemos que fortalecem o nosso estado emocional. Eu particularmente orar é uma delas. Orar para mim me fortalece muito. Quando não tenho um tempo dedicado de oração por causa da correria do dia, meu estado enfraquece muito. Você precisa descobrir o seu. E por último, entender um pouco melhor disso vai fazer você trazer bons resultados para a tua vida, vai trazer, pessoas vão seguir você, porque pessoas seguem esse estado emocional. É o que o Jordan Peterson trabalha muito isso no livro dele, logo no primeiro capítulo. Bom, vou deixar algumas perguntas para você agora. Como é que está o teu estado emocional hoje? Como é que você se sente agora? Como é que você está lidando com isso? Você tem feito algo para fortalecer seu estado emocional? Segunda pergunta que eu quero deixar para você. Você entende a importância? Já estudou sobre o assunto? Ou você acredita que isso não vai fazer diferença nenhuma? Que você pode ter um estado enfraquecido, você pode ser aquela pessoa que a gente costuma dizer sempre crítica, sempre chata, sempre pensando no pior, alertando a realidade
né? E isso não vai trazer problema para você. Como que você pensa sobre isso, né? Em terceiro lugar, o quanto você está disposto a investir em crescer no seu estado emocional. Deus abençoe sua vida, espero que você goste desse podcast, não esquece de compartilhar e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Cláudio Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, então ative o sino de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!